Olá, queridos alunos e alunas, eu sou o professor Jorge. Vamos dar continuidade aí dentro da matéria que nós estamos aí estudando, que é a especialização para técnico de enfermagem do trabalho, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da unidade 2, que fala sobre a questão da classificação e destinação de resíduos aí, né? Então você veja o grau de importância que se tem. Nós falamos aí na unidade 1 da questão da organização, da higiene do trabalho, né? E a importância que se tem dessa organização. Você imagina que agora a gente vai estar falando sobre a questão aí de classificação e destinação dos resíduos. São exatamente aqueles resíduos lá que vocês utilizam no dia a dia. Exemplo disso, né? Se você vai aplicar um determinado medicamento aí no paciente, onde que você vai estar usando seringas e agulhas descartáveis, você imagina que vocês não podem simplesmente pegar essa seringa já utilizada com agulha descartável, jogar em qualquer tipo de lixeira. Tanto que vocês têm aquelas caixinhas lá, que vocês têm o trabalho de estar montando, enfim, para que vocês possam colocar ali. A destinação desses materiais aí que já foram utilizados, eles têm que ter uma regra, né? E a gente tem normas que garantem isso daí, né? Então você já deve ter visto em teorias anteriores aí que existem normas para você poder fazer o descarte, para que seja destinado esse material para o local adequado. Tem empresas que elas são criadas justamente para dar destinação a esse material, né? Seringas, algodão já sujo, né? Quando você vai fazer a limpeza dos ferimentos ali, né? Até mesmo ataduras, enfim. Então são todos os tipos de materiais que você utiliza que tem que ser dado uma destinação adequada. Isso não pode ir para lixo comum, tá certo? Então, em alguns casos, existe a necessidade de ser feita incineração por conta das bactérias, por conta dos vírus que ali se ficam impregnados dentro desses produtos, né? De seringas, enfim, né? Até mesmo da questão dos vidros, né? De medicamentos, né? Resíduos, acabou aquele álcool ali que você utiliza, que agora são álcools de meio litro, aí, enfim, né, ou até álcool de 200 ml, você precisa dar uma destinação adequada para esses materiais aí, porque eles não podem ser jogados em lixos comuns. Todo esse cuidado ele se deve porque ele tem que ser tomado, tem que ser dado um destino adequado para não prejudicar o meio ambiente. Então tem determinados materiais que ele não pode simplesmente ser colocado, depositado em qualquer lugar ou em qualquer local, porque esses materiais eles podem contaminar o solo, por exemplo. Você imagina colocar determinados materiais, né? Ou então, vamos enterrar um determinado material, ele vai contaminar o solo. E aí, contaminando o solo, ele vai contaminar as veias freáticas, né? Que é onde tem as águas, onde corre a água, né? Então, isso pode, na captação das águas, contaminar uma cidade inteira. Por isso a importância, então, de se dar uma destinação. Porque o primeiro passo é classificar que tipo de resíduos são, né? Então, eles são separados aí por tipo de resíduos. Então, não junta tudo que é material hospitalar e joga fora, ou então vai incinerar, ou então vai enterrar no solo, né? Porque não é só disso, não é só isso. Existe a necessidade de ser feita a classificação desses materiais para que possam ser feita, então, a sua destinação aí adequada. Tanto que vocês têm aí, né, dentro da organização de vocês, da rede hospitalar, tem cestos, né, com a descrição que tipo de material que vai ali. Então, uma das coisas assim que se tem que se imaginar é a preocupação também com o meio ambiente, porque o meio ambiente ele tem sido agredido constantemente aí pelo ser humano. Então, pouco se está pensando, na verdade, do que será isso aqui tudo daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos pode ser que não exista,
com aquecimento global, enfim, do jeito que anda a situação aí ambiental do planeta. É importante isso, porque é uma continuidade de vida, né? Então, o trabalho que nós temos que fazer é agora, para que seja dado destino, seja feita a classificação e a devida destinação para esses materiais aí. No ambiente dia a dia nosso, o que isso interfere? Isso interfere em tudo praticamente. Né? Interfere da forma com que eu vou armazenar um determinado material. Você imagina se você começa a armazenar resíduos aí sólidos aí de cirurgias, por exemplo, e se você não faz a devida classificação e já não deu o destino adequado para esses materiais. Você imagina o foco que a gente vai ter de contaminação dentro de uma organização hospitalar. Então, é importante que você tenha essa concepção, é importante que você tenha entendimento da importância que tem de colocar os materiais, dar o destino adequado para cada um deles, para que a gente não possa contaminar o meio ambiente mais do que a gente tem problemas aí. Então, fica aqui a dica aqui, que você observe como a organização ela tem feito para o que a organização tem feito para poder melhorar essa questão. Normalmente, organizações hospitalares, elas têm uma estrutura perfeita. Ela tem uma estrutura aí que consegue dar uma definição, que consegue dar um destino para esses materiais. Mas eu também vejo que tem muita coisa que precisa melhorar. E é um processo de melhoria contínua. O que a gente vai fazer? De que forma que a gente vai agir para poder melhorar todas essas questões aí do meio ambiente, né? E uma das coisas importantes é a gente entender a questão de fazer a classificação para que possa ser dado a destinação desses materiais. Você tem aí um conteúdo aí interessante, assistam os vídeos aí que está sendo disponibilizado para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais como funciona toda essa relação aí de materiais que sobram, resíduos sólidos, fazer a classificação e da classificação finalmente da destinação ideal para cada tipo de material, tá? Espero vê-los aí numa próxima aula, né? E muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais.